gente? Bom, eu estou aí desde segunda-feira, no horário aqui das 11 horas, falando sobre Jó. E tem sido mensagens maravilhosas, né? São palavras simples, eu estou pregando aqui espontaneamente, sem esboço, sem nada, mas o Espírito Santo tem falado muito conosco. Eu preguei sobre o prólogo aqui, né? Do versículo 1 até o versículo 5, em 2 mensagens. Elas estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube. E hoje eu quero continuar falando a partir do versículo 6 aqui, onde Jó, ele recebe a primeira prova, né? Onde ele depara aqui com a primeira provação. Então vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 6. Está escrito assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Amém? Eu quero já pontuar algo importante aqui neste versículo, porque a Bíblia diz que num certo dia se apresentaram diante do Senhor os filhos de Deus, e o diabo também se apresentou, né? Os teólogos, eles não são unânimes, uns entendem que esses filhos de Deus aqui é uma referência a anjos, outros entendem que são filhos mesmo, né, de Deus, humanos, pessoas. A minha opinião é que realmente são pessoas, não são anjos. Você não lê Deus chamando anjos de filhos na Bíblia, mas isso não muda. O que eu quero destacar aqui é como o diabo, ele também se apresenta diante de Deus quando os teus filhos ou criaturas que sejam, estão reunidos na presença dele. Porque às vezes a gente acha que quando a igreja está reunida ali no templo, no culto, o diabo fica lá fora, né, das 4 paredes. Você se engana, sabia, queridos irmãos? Se você pensa assim, o diabo, ele não está limitado ao físico. Ele é um espírito, um demônio, é uma entidade maligna, é um espírito que ele está desprovido de um corpo. Então, você vê que os filhos do Senhor, eles se apresentaram, se reuniram para apresentar ao Senhor, certamente num culto, mas o diabo veio também entre eles. Olha que interessante, entre eles. E você já parou para pensar que no momento de culto, principalmente o momento de culto, onde você sai da sua casa com um único objetivo, se unir aos irmãos, ok? Para louvar, para adorar, para ouvir uma palavra. E você já parou para pensar que muitas vezes o diabo, ele quer se manifestar entre os irmãos ali para tirar a tua atenção? Como aquela parábola que Jesus contou lá em Mateus 13, onde a semente é semeada e cai à beira do caminho e vem a ave e então rouba a semente. E Jesus explica a parábola dizendo que essa ave é o próprio diabo, né? Que ela colhe a semente. Então você vê, presta atenção, você vê, muitas vezes a pessoa está dentro de uma igreja local, ela está sendo ministrada, mas o diabo está ali, como está escrito aqui, entre os filhos do Senhor. Para quê? Para tirar a atenção da pessoa. Eu não quero entristecer ninguém, tá? Por favor, mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Saiba que muitas vezes, quando você, no momento de culto, você pega o teu celular, você abre ali o aplicativo, aquilo faz barulho, tira a atenção das pessoas que estão ali, você está sendo usado como um instrumento do diabo para tirar a atenção das pessoas. Ou mesmo você ligando talvez uma tela, numa imagem, né? E aquilo pode ser o próprio diabo querendo usar a sua vida entre os filhos de Deus para tirar a tua atenção. Porque aqui é fato, diz aqui o texto, certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também o Satanás entre eles. É por isso, irmãos, eu tenho um hábito, desde quando eu me converti, aliás, desde quando eu comecei a participar de uma igreja, eu sempre sento lá na frente. Eu não gosto de sentar lá no fundão, aonde um monte de gente vai passar pelos corredores, vai tirar minha atenção. Eu gosto de sentar lá na frente, aonde ninguém vai roubar a minha atenção, tá? Então você tem que ter esse entendimento, que quando você está cultuando,
o diabo, ele está ali também circulando, cirandando naquele ambiente, fazendo de tudo para tirar você do foco, para que você não entenda a palavra. Amém? E o texto continua dizendo aqui no versículo 7. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Olha que interessante. Deus, ele enxerga ali a presença demoníaca, né? Do próprio Satanás entre os filhos ali de Deus. E o Senhor pergunta para Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. Você vê que isto está acontecendo no mundo espiritual, e é uma realidade, está aqui na Bíblia, nas Escrituras, mas a gente não enxerga isso. Os nossos olhos ainda estão fechados para essas coisas, mas está lá no mundo espiritual. Estão acontecendo muitas atividades. O mesmo acontece, querido irmão, querida irmã, sempre quando há um culto, uma reunião ou um momento como esse que eu estou pregando a palavra, o mundo espiritual também está em movimento. Se por um lado o Senhor, por meio do Espírito Santo, por meio dos anjos, quer levar a tua mente, teu coração à presença dele, existem demônios também que trabalham no intuito de tirar a tua atenção, o teu foco da presença de Deus. Isto é sempre. Quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia na tua casa, você acha que os diabos, que os demônios, né, eles te respeitam e falam assim: bom, deixa o filho de Deus quietinho aí, ele está lendo Bíblia, ele está orando. Muito pelo contrário, meu querido irmão, minha querida irmã, ele vai procurar intensificar os ataques na tua mente, para divagar a tua mente, para tirar a tua atenção, para que você leia e não entenda, para que você ore e que nada aconteça na tua vida, porque é uma oração que é desprovida, né, de intensidade espiritual, porque o diabo ele trabalha, e Deus pergunta para ele: Satanás, de onde vens? É claro que Deus sabia, né, mas aqui está registrado isso para nos ensinar. E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Deixa eu dizer algo para você. Acredito que, se não todos, a maioria já sabem que o Satanás, ele é um ser espiritual que um dia já ministrou diante do Senhor, mas ele foi expulso. Ele foi expulso da presença de Deus, porque ele quis ser semelhante a Deus. Na verdade, ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele quis, na verdade, estar até acima de Deus. E ele foi expulso, ok? Da presença de Deus. E se você perguntar para mim assim: pastor, mas aonde é que o diabo hoje ele mora? Na verdade, o diabo nem casa tem, irmão. Essa é a grande verdade. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 12, Paulo, ele fala sobre forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Em Efésios também, no capítulo 2, no versículo 2, Paulo fala de príncipes da potestade do ar. Então, ou seja, o diabo, ele está justamente nesse lugar aqui, aonde respondeu para o Senhor de rodear a terra e passear por ela. Então, o Satanás, com seus demônios, eles não têm um lugar físico para habitar. Eles ficam aí, ó, são potestade do ar, né? Vamos chamar aí, na atmosfera. E ele está sempre pronto para se manifestar no intuito de fazer o quê? O que Jesus ensinou em João 10:10. Roubar, matar, destruir. É por isso que você lê em 1 Pedro 4, no versículo 8, sede sóbrios e vigiai. O diabo, o vosso adversário, olha só, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Isto é incrível. As pessoas não têm, infelizmente, noção. E tudo bem, né, as pessoas que estão fora da igreja não terem esse entendimento.
é justificável, porque elas não tiveram ainda a revelação bíblica, mas o que eu me assusto, o que eu me admiro, é ver tantos cristãos que vivem na igreja, dentro de igrejas evangélicas, há anos, e não tem, sabe, esse discernimento, esse entendimento para saber que o diabo, ele está sempre rodeando a terra, passeando por ela, ao nosso derredor. Para quê? Para fazer maldade. Para fazer maldade. Todo tipo de maldade, meu querido irmão, existe um demônio que está ali atuando. Ah, pastor, mas o homem também comete maldade. É verdade, é verdade. Todo homem tem uma natureza adâmica, uma natureza que é corrompida, que é perversa, e essa natureza, a carne, ela não se converte, e a gente precisa buscar Jesus a cada dia, para mortificar então esta carne. Mas saiba uma coisa, querido irmão, o diabo, é verdade que ele não é responsável por toda a maldade, porque tem a maldade humana. Eu falo isso para minha esposa. Às vezes a minha esposa comenta comigo algo de ruim que pessoas fazem. Ela fala, mas como que a pessoa pode fazer isso? Eu falei, amor, não é diabo não, é maldade humana. O que o diabo faz então? Ele intensifica essa maldade humana. Presta atenção. O diabo, ele anda ao nosso derredor. Como a gente leu aqui, eu citei 1 Pedro 4,8. Como eu estou lendo aqui para vocês, ele respondeu para o próprio Deus, quando o Senhor pergunta para ele, de onde vem, Satanás, que você está se apresentando no meio dos meus filhos, de rodear a terra e passear por ela. Então presta atenção, quando você está falando mal de uma pessoa, isso já vem da maldade humana, um coração que ainda não foi convertido. Mas o que o diabo faz? Ele vai te instigar para você falar ainda mais mal da pessoa. Por quê? Porque ele sabe que se ele faz isso, ele vai promover discórdia. Ele vai promover o quê? Ele vai promover dissensão. Ele vai promover divisão. Ele vai separar pessoas. Ele vai destruir pessoas. E as pessoas não entendem isso. Não entendem. Quando você faz uma maldade, quer puxar o tapete de alguém na tua empresa, sabe? O diabo, ele está ali, instigando você a fazer isso. E você tem que ter esse entendimento, meu querido irmão. É por isso que a nossa vida, ela é feita de decisões, de escolhas. A gente sempre tem a decisão, a escolha de fazer aquilo que é bom, de fazer o bem. Sempre, sempre. Quando alguém faz mal para você, né? E eu falei isso recentemente para minha esposa, também conversando com ela, eu falo, amor, a gente tem que sempre guardar o nosso coração, porque por mais que a gente procura fazer o bem, sempre vai ter gente falando mal, sempre vai ter gente jogando seta, e a gente não pode deixar isso descer no nosso coração. A gente tem que fazer como Jesus nos ensinou, orar, abençoar, não falar mal das pessoas, não colocar terceira pessoas na conversa, porque isto quem faz é o diabo. O diabo, ele continua fazendo isso, se apresentando no meio do povo de Deus para quê? Para promover discórdia, ok? Eu fico imaginando, irmãos, quantos de nós, eu sei que não sou só eu e minha esposa, que estamos todos os dias ali na igreja orando, eu sei que existem milhares de joelhos também que fazem o mesmo, que dobram todas as manhãs orando, intercedendo pela igreja, pela família, pela nação, e enquanto nós estamos orando, pedindo para Deus a bênção, quebrando com as setas, com os dardos do diabo, quantos filhos de Deus estão falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal do governo, falando mal de todo mundo. Ou seja, enquanto uns semeiam, né, a boa semente, os outros vêm atrás querendo semear o joio. E a gente tem que ter esse entendimento, querido irmão. Quando a gente faz alguma coisa de ruim, e não é só falar mal, sabe? É ter ódio, é ter ressentimento, é ter mágoa. Meu irmão, nós estamos fazendo o papel do diabo. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é uma realidade. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Olha o versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Agora, para um pouquinho para analisar essa palavra, porque às vezes a gente lê a Bíblia de uma maneira errada, porque primeiro, nenhum lugar na Bíblia você encontra dizendo que a gente tem que ler a palavra de Deus. A gente não tem que ler, a gente tem que examinar. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. E olha só, para pensar nisso. Então disse o Senhor a Satanás, está acontecendo lá no mundo espiritual, o Jó não sabe de nada disso.
Nem eu e nem você, nem nós sabemos o que está acontecendo agora no mundo espiritual, enquanto eu estou aqui pregando a palavra. Mas aí, então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Por que Deus falou para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque, meu irmão, quando você está sozinho fazendo algo, tem duas pessoas que estão sempre te observando: Deus e o diabo. Espera aí, pastor, o Satanás, ele também é onipresente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas? Não, ele não é onipotente, onipresente, nem onisciente. Esses atributos é só do Deus Altíssimo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm esses atributos. O Satanás não tem, mas presta atenção. Por que Deus perguntou aqui para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque Deus sabe muito bem que existem milhares e milhares e milhares e milhões de demônios que são nada mais, nada menos do que agentes do Satanás para fazer o mal. Então eu estou aqui no estúdio da Rádio Boas Novas, ok? Ao meu lado, a Bíblia fala que está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Está lá no Salmo. E ao meu derredor tem demônios, meu querido irmão, me observando. Quando eu estou na minha casa fazendo algo, sozinho lá, não tem ninguém, minha esposa não está lá, meus filhos não estão lá, os olhos de Deus estão sobre mim. Mas há demônios também. O Satanás, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo ele não estando limitado num corpo como o nosso, ok? Ele se locomove numa velocidade absurda que a gente não consegue nem... Porque você imagina um espírito. O espírito, ele está hoje lá nos céus diante de Deus, daqui a pouco ele está aqui na terra, né? Mas isso, qualquer anjo caído ou anjo que continua na presença de Deus, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares, mas existem milhões de anjos, tanto anjos que estão assistindo ainda diante de Deus, que não caíram, que são anjos santos, justos, mas anjos caídos também. Então por isso que Deus falou aqui, observaste o meu servo Jó, porque o diabo está sempre te observando, ele está sempre me observando. E irmãos, recentemente a gente falou sobre na nossa célula sobre o tema: não dê legalidade ao diabo, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse isso, né? Não deis lugar ao diabo, porque saiba você, meu querido irmão, que quando você está vivendo uma vida de desobediência à palavra de Deus, principalmente você que já conhece a palavra, vive dentro de uma igreja, ouvindo palavra, mas não se converte, não dá ouvido à palavra de Deus, meu irmão, você está à mercê dos demônios. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Sim, está escrito na Bíblia. Lá em Efésios, no capítulo 2, deixa eu ler para você, porque às vezes a gente cita, né, apenas a passagem aqui, que eu estou pregando espontâneo. Você pode pensar, não dá tempo de pegar, falar: onde que está isso? Olha só, Efésios 2, versículo 1, está escrito assim, ó: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Paulo está escrevendo aqui para a igreja, falando da experiência do novo nascimento, da regeneração. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas agora fomos ressuscitados pelo sangue de Cristo. Agora presta atenção no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar. Ou seja, antes da gente ter aquele encontro real, verdadeiro com Jesus, antes da gente reconhecer, né, todos nós que éramos pecadores e confessarmos Jesus, todos nós andávamos também segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe do poder do ar, ou seja, segundo a vontade do Satanás. Olha só, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então presta atenção. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Na vida de quem o diabo ele opera? Na vida de quem o Satanás opera? Na vida de quem os demônios que estão a serviço do Satanás opera? Nos filhos da desobediência. Ah, pastor, mas agora eu vivo debaixo da graça, eu recebi Jesus, eu confessei os meus pecados. Ok, meu irmão, mas se você continua vivendo debaixo de pecado, ok?
debaixo de desobediência, duas coisas. Primeiro, a graça não alcançou você verdadeiramente, porque se tivesse alcançado, você não continuaria vivendo na prática do pecado. E segundo, a Bíblia fala que o Espírito continua operando na sua vida, se você ainda continua vivendo em desobediência à palavra de Deus, vivendo em pecado. Porque voltando ao texto, é por isso que o Senhor disse para o Satanás: observaste o meu servo Jó? Gente, o diabo está sempre nos observando. E eu não estou falando de você cometer um pecado, e você confessar o pecado, e você reconhecer o pecado, e você se entristecer do pecado, e você abandonar o pecado. Eu estou falando de você viver na prática do pecado. Isso impede de você ser abençoado. E olha só, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Na primeira mensagem sobre esta série que eu estou falando aqui sobre Jó, eu preguei sobre isso, porque essa qualificação de Jó está lá no capítulo 1, né? Homem reto, íntegro, que temia a Deus e que se desviava do mal. Mas agora é o próprio Deus que está dando testemunho de Jó para o Satanás. Observaste o meu servo Jó, reto, íntegro, que me teme e que se desvia do mal. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz na primeira mensagem que eu preguei aqui sobre Jó. Se Deus tiver que dar um testemunho sobre você para Satanás, qual é o testemunho que ele vai dar para você? O que Deus olha no seu coração, no meu coração, para falar para Satanás? Será que ele pode olhar para mim, para você e falar, como falou de Jó, homem reto, íntegro, se desvia do mal? Ou será que o depoimento é: olha, eu tenho que confessar, o coração está cheio de maldade, o coração dele está cheio de ódio, o coração dele está cheio de ressentimento, o coração dele está cheio de maledicência, o coração dele está cheio de injustiça. Qual o testemunho que Deus daria de mim? Qual o testemunho que Deus daria de você diante do Satanás? E saiba, meu irmão, que o diabo, ele é o acusador. Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 12, olha só. Deixa eu ler aqui para você. Apocalipse capítulo 12, está escrito assim, no versículo 10. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então você vê no texto que nós estamos aqui estudando, o diabo, o Satanás, se apresentando diante de Deus junto com os filhos de Deus, fazendo o quê? Fazendo o que ele faz durante dia e noite para acusar. Mas Jó ele não pôde acusar, porque foi Deus que olhou para o Satanás e falou: ó, você tem observado o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, que me teme, ok? E o diabo ele não pôde acusar a Jó. Mas, irmãos, eu fico imaginando, e se Deus perguntasse sobre mim, sobre você, para o diabo, o que o diabo iria responder? O que Deus poderia testemunhar sobre mim e sobre você? Pensa nisso. Porque quantos estão dentro das igrejas, irmãos, evangélicas, são todos os cultos, anos, mas continua do mesmo jeito. Sabe, com a mesma maldade, com a mesma desonestidade, não é íntegro, compra, não paga, não dá satisfação para ninguém, ok? Continua com o coração cheio de prostituição, de adultério, de fornicação, continua com o coração cheio de ódio, de mágoa, de maledicência, fala mal de todo mundo, tem prazer em difamar as pessoas. O que o diabo ele olha? Qual o testemunho que eles dão de nós? Porque de Jó, o próprio Deus falou: ó, ele é íntegro, reto, teme a Deus e desvia do mal. E o que o diabo respondeu? Ah, imagina, Deus, eu também conheço ele não é tudo isso não. O diabo não tinha do que acusar Jó. No versículo 9, respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Ou seja, na verdade o que o diabo quis dizer aqui é: Senhor, é verdade que Jó é tudo isso que você falou.
Só que é porque o Senhor tem abençoado ele em tudo. É o que eu quero falar no próximo programa que eu for apresentar aqui pela manhã, continuando essa série. Não hoje, mas o diabo não pôde acusar o Jó. E sabe o que está escrito aqui em Romanos capítulo 8? Deixa eu abrir aqui que nós vamos encerrar, o tempo passa muito rápido, né? Em Romanos 8, está escrito assim, Romanos capítulo 8, aqui no versículo de número 30, no versículo de número 33, olha só. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, meu irmão, quem pode acusar um homem ou uma mulher que verdadeiramente pertence a Deus? Quem pode condenar? Quem pode? A Bíblia está perguntando aqui. Quem pode? O diabo ele não pôde acusar Jó. Quando Deus falou, ô Satanás, você está observando aí o meu servo Jó, reto, íntegro, que se desvia do mal, que me teme. O diabo não falou, mas eu conheço ele, viu? Ele é meio malandrinho também, ele gosta de comprar e não pagar, ele fala mal. Não, o diabo não tinha do que acusar. E é o que Jesus disse em relação à igreja que ele realmente está preparando aqui. É uma igreja santa, imaculada, sem mácula, sem ruga, irrepreensível, irrepreensível, irrepreensível. Não é uma igreja manchada pelo pecado, pelo ódio, pela mágoa, pela prostituição, pela pornografia. Não é. É uma igreja santa. E nós precisamos parar, que o nosso tempo já se esgotou. Mas no próximo programa que eu apresentar aqui pela manhã, a gente continua falando de Jó. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, a nossa vida por meio desta palavra.